Desculpe, não posso ajudar com isso. Em meio às multidões que seguiam Jesus, com seus corações ansiosos e suas almas sedentas de esperança, um vento suave começou a soprar do deserto. As palmeiras dançavam, e o som das águas do rio ao longe parecia sussurrar segredos divinos. Era um momento em que a presença do Senhor se tornava mais palpável, e as pessoas se sentiam atraídas não apenas por suas palavras, mas pela promessa de transformação que ele trazia. Jesus, ao olhar para aqueles que estavam ao seu redor, viu os rostos marcados pela dor, pela dúvida e pela expectativa. Ele sabia que aquela multidão se aglomerava por causa de suas curas espetaculares e seus ensinos profundos, mas em seu íntimo, desejava proporcionar algo ainda mais profundo. Ele queria oferecer não só cura física, mas a totalidade da salvação. O Evangelho de Mateus registra: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Foi então que, em um momento de profundo discernimento espiritual, Jesus se afastou do grupo, buscando um local solene para orar. Ele se dirigiu a uma colina próxima, onde uma clareira oferecia vista para o pôr do sol. Ali, ele se ajoelhou em reverência e começou a falar com seu Pai, uma invocação sagrada que ecoaria na eternidade. Na quietude daquela noite, os discípulos estavam perplexos. Cada um deles sentia uma mistura de temor e admiração ao testemunhar o ato de oração do Mestre. Tiago inclinou-se para João e perguntou em voz baixa: o que ele está pedindo? Como são as palavras que saem de seus lábios? Enquanto isso, as estrelas começavam a brilhar no firmamento, e a luz da lua iluminava o rosto sereno de Jesus, que invocava ajuda celestial. Sua voz suave carregava uma autoridade que transcendeu os limites do que os mortais eram capazes de compreender. Meu Pai, fortalece os fracos, dá esperança aos desanimados, e revela a tua verdade a todos que buscam justiça. Ele clamou em aramaico, seu idioma nativo, um som como música que flutuava no ar. O eco de sua oração reverberou em cada coração presente, e mesmo o vento pareceu parar para escutar. Os discípulos, mais do que apenas espectadores, podiam sentir a atmosfera se alterando à medida que palavras de autoridade e poder rompiam as nuvens espirituais. A cada frase, Jesus invocava a cura e libertação, e suas súplicas se transformavam em um clamor fervoroso pela salvação das almas que o cercavam. Que momentos de silêncio e reflexão foram aqueles! De repente, uma luz intensa irrompeu na escuridão, e uma presença sublime envolveu o local. Os discípulos se entreolharam, aterrorizados, mas ao mesmo tempo cativados pela revelação divina que se desdobrava diante deles. A voz do Pai soou como um trovão suave: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em meio ao assombro, o pensamento de Pedro surgiu: quem somos nós perante tamanha glória? Inspirado por um anseio de entender mais profundamente aquele momento, ele propôs: Senhor, devemos permanecer aqui? Podemos construir um tabernáculo? No entanto, a resposta divina estava além de qualquer construção. Assim, sentindo a urgência da redenção, Jesus levantou-se da sua oração, e uma determinação renovada iluminou seu olhar. Ele sabia que o tempo se aproximava, e que os pilares do céu e da terra estavam prestes a se encontrar. Ele atravessou a clareira, dirigindo-se a seus discípulos, cujos olhares ainda refletem a luz sobrenatural. Vocês estão prontos para o que está por vir? Ele indagou. Nos próximos dias, a guerra entre luz e trevas se intensificará. Mas a oração que já invoquei nesta noite servirá para fortalecer seus corações. Aumentando o suspense, ele prosseguiu: e em 3 dias, o que está escondido será revelado, e muitos virão a conhecer a verdade. Assim, ele novamente deixou um gancho nas palavras, e os discípulos contemplaram em silêncio o peso da revelação que estava prestes a se desenrolar, cientes de que um grande milagre e uma nova aliança estavam no horizonte, ainda que envoltos em mistério. Enquanto os discípulos estavam mergulhados em reflexões sobre a misteriosa promessa de Jesus, a noite avançava, e a escuridão parecia se aprofundar ao seu redor, com ecos de dúvidas e medos se acentuando em seus corações. Uma expectativa palpável pairava no ar, como se o próprio universo estivesse prestes a infundir um novo significado à realização do plano divino. Na clareira sob as estrelas, Jesus rapidamente tomou consciência da inquietação dos seus seguidores. Ele sabia que a jornada para a verdade era muitas vezes repleta de incertezas.
Não temais, ele declarou suavemente, enquanto se aproximava deles. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20, realizando o que haviam aprendido com ele até então, à luz de seu amor inabalável. À medida que a madrugada se aproximava, uma sombra de traição pairava sobre o ambiente. Judas Iscariotes, um dos 12, já sentia a pressão da ganância e do desejo de dinheiro inquietando sua alma. Ele se afastou da clareira, tomando secretamente um caminho que o conduziu àqueles que buscavam a captura de Jesus. Sombras de trevas pareciam envolvê-lo, e a disputa entre sua avareza e a devoção a Jesus tornava-se cada vez mais hostil. Que coragem eu tenho, ele murmurou, se encontrar o preço que trará a salvação a muitos também pode custar a vida do meu Senhor. Enquanto isso, o mestre, já consciente da traição que se aproximava, voltou a se dirigir aos seus discípulos. Oremos mais uma vez. Permanecemos em vigilância e oração, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Aperfeiçoando o diálogo divino, ele disse, eu imploro ao Pai que prepare o caminho perante você. Aqueles que se aproximam com corações impuros não prevalecerão. O que está escondido, o que se oculta nas sombras, será exposto pela luz que eu trago. Pedro, ainda a se recuperar da experiência da transfiguração, levantou-se para falar, seu impulso levou a clamar, Senhor, o que devemos fazer para lutar contra este mal? Estamos prontos. Sua voz ardente era um reflexo de sua fé inabalável, mas também da fragilidade do coração humano diante da pressão da escuridão. Um momento chegará em que cada um de vocês será provado, Jesus respondeu, olhando profundamente em seus olhos. E eu não posso evitar o que está por vir, pois faz parte do plano de redenção. Mas vós deveis lembrar, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Enquanto a luz da aurora começava a romper no horizonte, um sinal de esperança inconfundível, a inquietação tomou forma entre os 12. As palavras poderosas de Jesus passaram a vibrar em seus corações, embora cada um estivesse à beira de uma crise pessoal. A atmosfera estava carregada de um pressentimento sobrenatural, e no canto distante, a multidão que havia seguido Jesus começava a se agitar. Não muito longe, os líderes religiosos se reuniam em segredo, tramando como poderiam erradicar a ameaça à sua autoridade que Jesus representava. Jesus olhou para os seus discípulos, os rostos iluminados pela primeira luz do dia, e com um tom firme e compassivo, concluiu, um novo tempo está por vir, e em 3 dias, a verdade que há de transformar o mundo será confirmada, mas a história que se desenha será marcada pela dor. A vocês cabe permanecer firmes na esperança e na fé, pois é através da fraqueza da carne que a plenitude de Deus se revelará. E assim, enquanto o sol se levantava, iluminando os campos e as almas ao redor, a hesitação se instalou entre os discípulos. O que seria essa verdade que se manifestaria em 3 dias? O que realmente estava prestes a acontecer? As vozes do passado, as promessas e as profecias pairavam no ar, instigando a busca do propósito maior que o eternamente justo revelaria em seu plano redentor. Enquanto a luz da manhã se espalhava pelo céu, trazendo conotações de esperança, a inquietação envolvia o grupo. Os discípulos sentiram o peso do que Jesus acabará de declarar. O peso das palavras do Mestre passou a ressoar em cada coração, balançando as fundações da fé que eles haviam cultivado. Enquanto isso, Judas, agora mais decidido em sua traição, chegou ao local onde sacerdotes e oficiais esperavam, com rostos sombrios e planos malignos se formando. Ele arrastou os pés enquanto caminhava, a mão já ansiosa trazendo consigo o que poderia ser uma grave decisão. O que você tem a oferecer? Um dos líderes perguntou, seu olhar penetrante fixado em Judas. O brilho do ouro refletido nas moedas o atraía, mas a condenação de sua própria alma o atormentava. Eu entregarei o Nazareno a vocês, ele respondeu, o tom de sua voz tão frio quanto a traição que se materializava. De volta ao grupo de Jesus, o mestre, permitindo que o peso do seu destino se estabelecesse, dirigiu-se a seus discípulos. Aproximai-vos de mim e ouçam a oração que eu faço ao Pai. Ele se afastou um pouco, para que a luz da manhã iluminasse sua forma, e em um sussurro reverente, começou a reunir a presença de Deus ao seu redor. Pai, eu agradeço por aqueles que me confiaste. Com eles, eu busco a unidade e a força que vem de ti.
Que cada um deles sinta a tua presença em tempos de prova. As palavras de Jesus ecoavam profundas como ondas em um mar tranquilo. Os discípulos estavam atentos, absorvendo cada sílaba. Ele continuou: conceda-lhes, ó Pai, a capacidade de entender que o que está por vir é para a salvação do mundo. Que eles se lembrem de que não são apenas seguidores, mas herdeiros do teu reino. João 17, 20 e 21. A aura divina envolvendo Jesus fez com que seus discípulos sentissem um conforto inigualável, mesmo diante da turbulência que se aproximava. O sentimento de união espiritual crescia, enquanto um clamor silencioso da alma de cada um se erguia como incenso ao céu. Judas, por sua vez, voltou-se para os outros que conspiravam e, em um gesto traiçoeiro, apresentou-se como aquele que traria o traidor. Um acordo foi selado com uma troca de palavras sussurradas e um brilho de moedas que dançavam à luz da manhã. Os líderes religiosos mal podiam conter sua avareza, já vislumbrando a captura que por fim levaria à destruição de Jesus. Enquanto tudo isso acontecia, Pedro, que não conseguia suportar a incerteza, se colocou de pé. Em um ardor fervente ele disse: Senhor, por que deixamos que essa iniquidade prevaleça? Quando você for levado, nós lutaremos por ti. A paixão em sua voz refletia uma determinação sincera, mas Jesus, com um olhar de amor e lamento, respondeu: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A fatalidade que se aproxima não requer lutas armadas, mas a entrega amorosa à vontade do Pai. Mateus 26:34. À medida que a agitação da manhã crescia, uma revelação divina começou a se concretizar. A essência do plano redentor de Deus se tornava visível, mas não sem dor. Cada discípulo tinha um papel crucial a desempenhar, e a canção da salvação começava a compor-se nas notas de sofrimento e sacrifício. Enquanto isso, as sombras da traição se espessavam, e Judas, sentindo o peso de suas escolhas, olhou para as moedas em sua mão, cada uma delas como uma alavanca de seu destino. A multidão estaria em breve marchando, e o clamor do céu parecia ser ouvido nas correntes do tempo. E em meio ao fervor da manhã, a verdadeira essência do amor de Deus se preparava para ser revelada na escuridão. Em um pouco de tempo, a verdade será lançada à luz, e muitos serão libertos, disse Jesus, seus olhos firmes, como se contemplassem o cumprimento das Escrituras. Aquilo que estava prestes a ocorrer não era apenas um episódio trágico, mas um ato soberano da providência de Deus, onde mesmo as intenções malignas se tornariam parte do maravilhoso plano da redenção. Aqueles que creem em mim, mesmo que morram, viverão eternamente, Jesus afirmou. Eco de esperança em meio ao desespero. O que se desenrolava seria uma demonstração de um amor que triunfa sobre a morte, preparando os corações para a nova aliança que se aproximava. E assim, enquanto a tensão pairava no ar, a confiança em Deus precisava ser firmada, pois o desfecho divino estava à porta, pronto para se revelar em toda a sua glória. Enquanto as sombras se alongavam e a manhã avançava, Jesus, consciente do peso sobre suas costas, guiou seus discípulos para o jardim do Getsêmani. Com cada passo, o ambiente tornava-se mais intenso, mais reservado, como se a própria terra estivesse em expectativa do que estava prestes a ocorrer. Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar, ordenou Jesus, seu olhar profundo refletindo tanto preocupação quanto determinação. Os discípulos, ainda sob o impacto das palavras que ecoavam em seus corações, se acomodaram em um canto sombrio, mas o silêncio que os envolvia era pesado, quase palpável. Eles sabiam que algo monumental estava prestes a acontecer, mas a compreensão ainda lhes escapava. Ao afastar-se deles, Jesus caiu de joelhos, a terra fria olfativa ao seu redor. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia, não se faça como eu quero, mas como tu quises, clamou, sua voz trêmula formando um sussurro abafado pelo peso do que se aproximava. Mateus 26:39. No coração do mestre, a luta era real. A antecipação da dor e do sofrimento que viria fez gotas de suor, como grandes de sangue, correrem por sua fronte. O louvor que antes reinava no céu parecia distante, enquanto a angústia do mundo caía sobre ele. Os anjos do céu, observando, sabiam da gravidade daquela hora. Em meio à sua fervorosa súplica, uma sombra se movia entre os arbustos. Judas, acompanhado dos soldados e líderes religiosos, se aproximava, o coração batendo descompassado em seu peito.
Havia uma chama de traição ardendo em seu interior, mas a quantidade de ouro em sua bolsa não pôde apagar a angústia de seu espírito. Um beijo, um sinal, e a história do mundo mudaria. Judas, com um beijo entregas o filho do homem? Jesus perguntou, seus olhos fixos do traidor com amor e tristeza. Lucas 22h48. A pergunta ecoou no ar como um trovão silencioso. Os soldados avançaram em direção a Jesus, mas antes que qualquer um pudesse agir, ele se levantou, uma calma sublime cercando sua presença. Quem buscais? Ele questionou, sua voz ressoando com poder e autoridade. Jesus, o Nazareno, responderam, como se o próprio nome fosse uma arma. Sou eu, disse ele. Choque e reverência invadiram o grupo que o procurava. Ao ouvirem suas palavras, as forças que se levantavam para capturá-lo recuaram, como folhas levadas pelo vento diante de uma tempestade. Os discípulos, ainda em estado de choque, começaram a entender a gravidade da situação. Pedro, em um acesso de zelo, puxou sua espada com intenção de defesa, cortando a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Reconhece a verdade, Pedro, que quem vive pela espada perecerá. Jesus, com um toque suave, curou a orelha de Malco, Lucas 22h51, e o amor que emanava dele desafiava a profundeza da traição que se alastrava ao seu redor. A traição de Judas, o abandono dos discípulos, e a iminente condenação de Cristo começaram a entrelaçar-se num plano maior. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele proclamou, como se revelasse a verdade eterna que se escondia nos recessos de seus corações. João 16h33. No céu, a chuva de lágrimas correspondia à angústia na terra, enquanto a criação geme pela revelação do Filho de Deus. O clamor da sua alma, ainda ressoando em oração, preparava o caminho cheio de dor que levaria não apenas à sepultura, mas à vitória sem igual. Aquela hora, silenciosa na terra, estava cheia de vozes no céu e cumprimentos de tantas profecias. O que Judas não sabia era que, apesar de sua traição, o plano soberano de Deus estava se desenvolvendo como uma rosa nascendo no meio das espinhos. Quando as ondas de arrependimento se levantassem em seu coração, as portas da graça começariam a se abrir. E enquanto a escuridão se aprofundava, a luz de Cristo ainda desabrochava, preparando o mundo para ouvir a mensagem do amor redentor, um amor que transcende toda traição. Assim, enquanto o destino da humanidade se pendurava na balança, a certeza de que o amanhã traria novas misericórdias e um novo amanhecer se aproximava, mesmo que ainda velado ao olho humano. Enquanto o clamor da traição ecoava no jardim, os soldados aguardavam ordens dos líderes religiosos, um profundo sentido de inevitabilidade pairava no ar. Jesus, ainda em oração, foi envolvido por uma solidão cada vez mais densa, como se a própria criação estivesse retendo a respiração, aguardando o desfecho de uma história tecida por um plano divino. Ele se levantou devagar, permitindo que sua respiração se acalmasse em meio à tempestade espiritual. Depois de curar a orelha de Malco, ele olhou para os discípulos, agora mergulhados em confusão e medo. Mesmo diante da angústia, uma compaixão inabalável brotava de seu ser. É chegado o momento para que se cumpram as Escrituras, disse ele, e, embora as palavras fossem firmes, sua voz estava impregnada com uma tristeza suave, como se lamentasse algo que estava para ser perdido para sempre. Aqueles que o cercavam não podiam compreender quão profundas eram as implicações de sua afirmação. Pedro, com o coração em chamas, já havia tomado uma decisão. O impulso de defesa apressou seu ato, e em um lampejo de coragem, ele perguntou, Senhor, não permitirás que essas coisas aconteçam. Mas a resposta de Jesus foi, como sempre, carregada de graça e verdade. Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes me negarás. Marcos 14h30. Os olhos de Pedro se arregalaram em horror. As palavras de Jesus cortavam mais fundo que qualquer espada. Enquanto os soldados se aproximavam, um questionamento pairou sobre a cabeça de cada um dos discípulos. Por que ficamos aqui? O que fazemos agora? A incerteza cercava-os como um denso nevoeiro. E naquele momento, o próprio Judas, o traidor, avançou em meio ao grupo, os olhos hesitantes, como se seu coração lutasse entre a condenação e o arrependimento. Jesus então se dirigiu a Judas, buscando um último vestígio de redenção.
Amigo, a que vieste? Mateus 26:50. A pergunta ressoou como um eco de dor e misericórdia. Judas, abalado pela profundidade da palavra de Cristo, hesitou. Ele sabia que seu ato era a entrega de um inocente, e a realidade de suas ações começou a esmagá-lo. Contudo, a escuridão que já abrigava seu coração parecia impenetrável. Os soldados avançaram e prenderam Jesus, seus grilhões fazendo barulho na quietude angustiante do jardim. Ao ver isso, os discípulos se dispersaram, como ovelhas sem pastor. Pedro, apesar da negação iminente, não conseguia se afastar completamente. Ele seguia à distância, ansioso e com uma sensação de traição em seu próprio coração, esperando pela pergunta que logo lhe seria feita. Já no palácio do sumo sacerdote, as pessoas se reuniram como abutres, atraídas pela carniça da traição. O desejo de condenação se misturava ao medo do que poderia ocorrer para aqueles que se atrevessem a levantar a voz em defesa de Jesus. E quando Pedro foi interpelado, as palavras que saíram de sua boca eram como veneno, negando que ele mais amava. Enquanto isso, nas esferas celestiais, a intercessão de Jesus ecoava. Ele sabia que aquela noite estava escrita nas páginas da eternidade. No céu, os anjos observavam em silente expectativa. O sacrifício estava prestes a ser feito, um ato que conectaria a humanidade ao trono da graça, e por meio dele, a vitória e a redenção se desenrolariam. Foi então que a terra tremeu levemente, como se o próprio Criador estivesse se preparando para intervir. O plano soberano de Deus estava em movimento. Assim como as estrelas se alinham para formar constelações, cada evento, cada lágrima e cada grito de agonia estavam em sincronia com o que deveria ser. As revelações ainda estavam por vir. E enquanto a traição de Judas se consumava, o amor de Deus pela humanidade era prestes a brilhar com uma intensidade que nunca antes fora vista, um amor capaz de atravessar a traição, o medo e a dor. O amanhecer de um novo pacto estava a caminho, e as portas do céu se abrirão em breve nesta dança divina de misericórdia e salvação. No interior da casa do sumo sacerdote Caifás, um clima denso de temor e curiosidade permeava o ar. Os fariseus e doutores da lei, como vultos tenebrosos, aguardavam a entrada de Jesus com a expectativa da condenação em seus corações. As lamparinas tremeluziam, lançando sombras que dançavam nas paredes, enquanto murmúrios de acusação se entrelaçavam com os ecos de desespero. Pedro, ao se misturar entre a multidão, sentia o peso da negação como uma pedra em seu peito. Cada rosto desconhecido parecia um juiz, e cada sussurro uma condenação. Como ele poderia ter prometido fidelidade, agora, se esconder entre aqueles que desprezavam seu Senhor? Naquela noite fatídica e incrivelmente fria, a solidão envolvia-o tão fortemente quanto a escuridão que o cercava. Enquanto isso, em um canto afastado, Jesus era conduzido por seus captores. O silêncio reinava, exceto pelos ruídos dos passos e as correntes que rangiam, como se a própria criação estivesse lamentando o que se desenrolava. Jesus não movia um músculo em repulsa, ao contrário, seu semblante era sereno, quase esperado. Diante das acusações infundadas e mentirosas, ele não se defendia. Aprofundava-se ainda mais no propósito vislumbrado ao longo de sua vida terrena. Como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. À medida que as falsas testemunhas eram convocadas, palavras sem valor eram lançadas como pedras. Mas o Rei da Glória permanecia calado, cada pausa sua parecia pesar lentamente sobre os corações dos que o observavam. Naquelas horas sombrias, a figura de Pedro se esgueirava mais e mais na escuridão, até que, em um momento crítico, um servo encarou-o: tu também és um dos discípulos desse homem. A exaltação das palavras cortou a atmosfera já pesada. O sangue de Pedro gelou em suas veias. O eco da advertência de Jesus soou em sua mente como um sino distante. Mas, apesar do tumulto de sua alma, ele respondeu: não sei do que falas. Mateus 26:70. A negação saiu de seus lábios como se fosse um grito de desespero. A brasa da verdade ardia na fogueira próxima, iluminando os rostos que ali estavam. Cada uma das negações de Pedro foi uma facada em seu próprio coração. O peso da traição tornou-se intolerável. Ele se afastou de mais perguntas, mas a sombra de seus atos parecia acompanhá-lo. E, quando o galo cantou pela primeira vez,
Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. No entanto, no interior da casa, enquanto a condenação ameaçava descer como um manto sobre Jesus, um leve resplendor começou a surgir no céu. Um perfume sutil de esperança envolvia os elementos, e os anjos observavam com olhos que expressavam mais do que apenas curiosidade. Eles aguardavam o desfecho de um desígnio celestial que mudaria a face da humanidade para sempre. E quando a hora se aproximava, uma intervenção amorosa e divina começou a se desenhar. Jesus reafirmou em meio ao tumulto o que já tinha sido escrito pelas profecias: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:06. Cada declaração sua reverberava como um eco na eternidade, enquanto a integridade de sua missão se tornava mais clara para os que tinham fé. Na mente de Judas, tumulto e arrependimento se entrelaçavam em uma teia de horrenda consciência. Ele compreendia não apenas o ato que havia realizado, mas o peso do que aquilo significava. Esse entendimento levou-o a um clamor silencioso em direção ao alto, como um grito perdido na noite. Ele não é um inocente? Seus pensamentos martelavam, enquanto um pingo de arrependimento começava a se escorregar até sua alma. Na sua mente coava: mas o que eu fiz mesmo? Ele não sabia que na elaboração da redenção, a misericórdia era o que se manifestaria através do desespero. E em meio a tudo isso, uma nuvem de incerteza cercava cada coração, enquanto as fontes de esperança continuavam ocultas. O que ocorreria em breve transcendia a dor e a traição. O plano soberano de Deus começava a desvelar-se em toda a sua magnitude. Era um tempo de escolha e de oferta, assim como a escuridão não poderia reter o brilho da luz que se aproximava nas ações de Cristo, assim também a redenção se aproximava do seu clímax. Teria Judas um último momento para buscar misericórdia? E Pedro, se reergueria de seu fracasso? O desfecho aguardava, e com ele, o novo pacto que era prometido desde os dias antigos agora se alinhava no horizonte. No profundo silêncio que se abatia sobre a casa do sumo sacerdote, a atmosfera tornava-se opressiva, um peso que não podia ser ignorado. Jesus, mesmo cercado por falsas testemunhas e intrigas malignas, mantinha uma serenidade sobrenatural. Cada condenação proferida contra ele ressoava como ecos distantes, enquanto o confrontavam com um propósito que excedia a compreensão humana. As palavras de Isaías, a profecia sobre o servo sofredor, pulsavam na mente de muitos presentes: desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e experiente em enfermidades. Isaías 53:3. As vozes dos acusadores tornaram-se um coro constante, buscando respaldo em cada mentira que espalhavam. Os olhos aflitos de Judas, que espreitava do lado de fora, refletiam a tormenta interna que o consumia. Ele se perguntava se verdadeiramente teria sido uma escolha acertada entregar aquele que era inocente. O arrependimento começava a se transformar em um vulto sombrio, guiando-o para a beira da autodestruição. Enquanto isso, mais adiante, Pedro lutava com a negação que teimava em emergir de seu coração. Eles se afastaram um pouco mais da luz da fogueira, onde o calor e as chamas pareciam aquecer outros rostos, mas não o seu. A cada vez que o galo cantava e um novo momento de dúvida surgia, a compaixão de seu mestre parecia chamar por ele, mas suas palavras vacilavam como folhas ao vento. Um homem desfeito pela incerteza, refletia, angustiado, enquanto lembranças de passagens luminosas ao lado de Jesus atravessavam sua mente. A noite avançava, e a hora da condenação se anunciava. Jesus, em seu silencioso sofrimento, sabia que o momento de cumprir as Escrituras havia chegado. Ele olhou ao redor, seus olhos penetrantes percebendo cada alma que ali se reunia. A raiva e a incredulidade, a desilusão e o desespero colaboravam para a atmosfera pesada. Então, em meio a tudo, ele invocou a um Deus altíssimo e eterno, em uma oração que atravessava os níveis do físico e do espiritual. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, disse Jesus, ecoando as palavras que não apenas revelavam seu coração generoso, mas também futuramente garantiriam a redenção para todos, até mesmo para aqueles que o traíam. Com essa declaração, a peleja entre luz e trevas começava a entrar em uma nova fase, refletindo a audácia divina do amor imensurável. Ouvindo esse clamor, os anjos nas regiões celestiais inclinavam-se, perplexos pelo abrangente poder dessa oração que atravessava o tempo. Naquelas horas cruciais, um raio de esperança crescia para aqueles que estavam prestes a sucumbir ao desespero.
Pedro, ao ouvir o galo cantar pela terceira vez, sentiu como se as palavras do seu Senhor fossem lâminas cortantes, ferindo-o em sua essência. E assim que o Senhor se voltou e olhou para Pedro, esses olhos que expressavam amor e dor ao mesmo tempo, Lucas 22, 2,61, e algo mudou dentro dele. Ele saiu para chorar amargamente, suas lágrimas se tornando um reflexo de uma nova oportunidade de transformação. Judas, em sua dor, mal podia crer que o mesmo Jesus que perdoava era o mesmo em quem ele havia traído. A luta dentro de seu coração se intensificava. O que ele deveria fazer? O arrependimento apinhava seu peito como uma bola de fogo ardente. Ele se perguntava se passaria do argumento da traição à porta da misericórdia. Na escuridão da noite, um novo amanhecer espiritual se avizinhava, preparando-se para quebrar as correntes que mantinham a humanidade atada ao pecado. Somente através do sacrifício que se desenrolava diante de seus olhos, todo o coração perdido poderia encontrar seu caminho de volta. O que o futuro reservava redundava em um diálogo com o divino que ainda não havia sido pronunciado. A pergunta permanecia ecoando: qual seria o peso do perdão e não apenas da traição? O plano soberano de Deus estabelecia suas raízes em meio ao ponto mais baixo da humanidade, onde o maior ato de redenção estava prestes a eclodir em esplendor. Como a alvorada entre as sombras, novas esperanças gestavam-se, mas o desfecho final ainda aguardava, revelando que o sacrifício na cruz não era o fim, mas o primeiro passo para a nova aliança prometida desde os antigos dias. No auge da agitação, uma nova onda de indignação se apossou do coração dos líderes religiosos. As acusações disparadas contra Jesus tornavam-se cada vez mais estridentes, como se o eco do ódio se alimentasse do próprio medo que os consumia. Anás, o ex-sumo sacerdote, e Caifás, atual detentor do título, dirigiam-se um ao outro com olhares furtivos, como predadores em busca da presa. Este homem deve ser ridicularizado, disse Anás a Caifás, sua voz transbordando convicção e perfídia. E devemos assegurar que os romanos não hesitem em agir. É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. João 11h50. As palavras eram mais do que uma estratégia, eram uma sentença de morte habilmente camuflada em um discurso religioso. Do lado de fora, a sombra de Judas não se afastava da casa. O peso de trair seu mestre se tornará quase insuportável. Seus passos hesitantes pararam ao ouvir o grito daqueles que buscavam a condenação de Jesus. E Judas viu que Jesus foi condenado, e remorceu-se. Mateus 27:3, ecoou em sua mente. O remorso berrou como um lobo solitário na floresta. Ele desejava reverter sua decisão, mas como? O que poderia trazê-lo de volta do abismo da traição, enquanto se debatendo, Pedro, em meio ao tumulto, buscava na claridade das chamas da fogueira um terceiro testemunho que pudesse confirmar a força de sua lealdade. Mas, quando o olhar de uma serva o encontrou, ele soube que não havia como escapar. Tu também és um deles, disse ela, seus olhos como flechas sutis. E a resposta de Pedro ressoou em sua própria alma: não sei do que falas. Mateus 26:70. Cada negação reverberava na noite, um eco de sua desesperada rigidão. Jesus, ali, encarcerado e sendo injustamente julgado, mantinha uma calma divina. Ele sabia que o tempo se esgotava, mas o silêncio falava mais alto do que qualquer acusação. Pois, naquele silêncio, o Pai se preparava para cumprir as Escrituras. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. As profecias se uniam em um crescendo poderoso, e a verdade eterna se armava em meio à desesperança. A luz da manhã começava a filtrar-se antes do amanhecer, quando um grupo de soldados romanos chegou, ordenados a conduzir Jesus a Pilatos. O peso do destino se tornava palpável. Na sala do tribunal, a multidão já se aglomerava, ansiosa pela condenação, sem saber que eram marionetes nas mãos do Criador. Abaixando-se à profundidade da corrupção humana, Jesus estava prestes a enfrentar o juízo dos homens para oferecer a justiça de Deus. Naquela hora, Pedro, inconsolável, se lembrou da promessa que seu Senhor lhe fizera: e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Lucas 22h32. As palavras reverberaram em seu interior, trazendo um misto de dor e esperança.
O ciclo do arrependimento começava a girar, ele ainda não percebia que sua negação era parte do plano soberano. Porém, em qualquer momento sombrio, a luz divina estava prestes a brilhar com imensa intensidade. Assim, a voz do Altíssimo reverberou no céu. O que parecia ser um triste fim revelaria a maior vitória que a humanidade já conhecera. A salvação estava por vir, e o peso do sangue inocente crucificado se tornaria o preço pago pela morte da morte. O plano eterno de Deus não seria contido pelo ódio nem pela traição. Em breve, todos viam que a cruz levaria não apenas a dor, mas a redenção. As sombras do evento se dissipariam, revelando um amanhecer glorioso que só o Criador poderia desenhar. E enquanto a multidão clamava por sua morte, um novo coral de misericórdia e amor preparar-se-ia para emergir da escuridão. A pergunta pairava no ar: o que o Pai nos revelaria através do sacrifício? E assim, a história da salvação se desenrolava no coração de um povo que, mesmo em sua rebeldia, era amado. O ar estava denso de expectativa e tensões, enquanto Jesus era conduzido como um cordeiro ao matadouro, impassível diante das iniquidades que o cercavam. Ao ser apresentado a Pôncio Pilatos, as palavras dos acusadores ecoaram na sala do tribunal: nós encontramos este homem subvertendo a nação, proibindo pagar impostos a César e dizendo que ele é Cristo, um rei. Lucas 23:2. As acusações voavam como flechas, mas a figura de Jesus permaneceu firme, como uma rocha nas profundas águas. Pilatos, intrigado pela fama de Jesus e pela oposição dos líderes religiosos, começou a interrogar o prisioneiro. És tu o rei dos judeus? Perguntou o governador, sua voz mesclando curiosidade e desconforto. Jesus, com um olhar que cortava a tensão, respondeu: dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram de mim? João 18:33-34. Essa troca de palavras não apenas revelava a sabedoria de Jesus, mas também desafiava a autoridade do poder humano que o cercava. Enquanto isso, a multidão se aglomerava, sedenta de sangue. Crucifica-o! Crucifica-o! Clamavam como um eco do desespero e da traição. Os corações pulsavam com fervor, mistura de temor e um desejo insaciável por justiça humana, não sabendo que estava se desenrolando um plano divino. Pilatos, percebendo a avassaladora vontade popular e temendo uma revolta, olhou para Jesus, buscando um meio de libertá-lo. Que mal fez ele? Marcos 15:14, perguntou, mas a multidão continuava sua gritaria insistente. A cada instante, a pressão aumentava, e a consciência do governador se contorcia em um dilema moral. Ele tentava encontrar um caminho entre sua responsabilidade como líder e a verdade que agora se tornava cada vez mais clara: Jesus era inocente. No entanto, a incerteza o aprisionava, e suas mãos sentiam o peso de uma decisão que carregaria consequências eternas. No silêncio que acompanhava a tensão, um aviso vindo de sua esposa cortou o ar: nada tem a ver com esse justo, porque em sonho muito sofri por causa dele. Mateus 27:19. O alerta ecoou em seus ouvidos como uma advertência do céu, mas a ânsia de agradar a multidão superava seu instinto moral. Pilatos buscou uma solução, oferecendo-lhes a opção de libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, confiando que a misericórdia falaria mais alto. Mas, em um momento de tragédia espiritual, a escolha foi feita. Barabás, gritou a multidão, um criminoso notório ao invés do justo. Os corações de Jesus e de seu povo pulsavam em direções opostas, um reflexo da escolha que se desenrolava diante deles. Jesus, aquele que não cometeu crime algum, seria levado à crucificação, uma cena previsível por meio das profecias que se cumpriam. Enquanto os soldados atavam Jesus, um sentimento de desolação se instalava sobre seus discípulos. Pedro, que estava distante, lutava consigo mesmo. Como pude negar aquele que me deu vida? As palavras de Jesus ressoavam em sua mente. O peso de suas promessas se tornava uma carga insuportável. Mas o que seria a redenção se não fosse através da dor? Ele pensava, verdadeiramente consciente de que todo o seu ser clamava por perdão. A cena na corte se tornava cada vez mais angustiante. Cada martelada das decisões de Pilatos ressoava como um golpe contra a inocência. Finalmente, recebendo a ordem de levar Jesus para ser crucificado, os soldados se prepararam para executar suas ordens. Um feixe de luz atravessou o céu coberto de nuvens, como se o próprio universo estivesse em luto pela injustiça que estava se desenrolando. Jesus,
ao carregar a cruz, não transportava apenas madeira, mas o peso de cada pecado da humanidade. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Cada passo que ele dava em direção ao Calvário era um passo em direção à libertação de almas perdidas. Enquanto a multidão olhava, ora com desprezo, ora com compaixão, um grupo de mulheres acompanhava Jesus, chorando por ele. Ele se virou e, em um momento de profunda sabedoria e compaixão, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23:28. A mãe junto com os filhos que carregariam os fardos de suas próprias escolhas no futuro se tornaram a verdadeira comovente imagem do que se desenhava. E assim, quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, a terrível verdade finalmente se estabeleceu. A cruz foi erguida, e Jesus, em sua suprema dor, foi colocado entre dois ladrões. Ele pagava o preço por todos nós, em um ato de amor que ressoaria pelos séculos. Mas o plano soberano de Deus ainda guardava segredos. Em verdade vos digo que um dia verão que o Filho do Homem é mais do que isso. A luz que brilha na escuridão apenas aguarda seu momento para eclodir. Ao contemplar a cena diante de si, o céu aguardava em suspenso, ansioso para que a verdadeira luz de redenção brilhasse entre as sombras da traição humana. O desfecho se aproximava, mas o impacto da cruz estava prestes a revelar a sua gloriosa vitória que transpassaria gerações.